Bom dia. Gálatas 5. Essa é a carta de Paulo aos da Galácia, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Jesus veio para nos libertar do jugo do pecado, aquela prisão, nos deixando livres. Por isso nós não podemos nos sujeitar, primeiro, ao pecado, e segundo, algumas doutrinas estranhas, doutrinas de homens. Eu vejo, por exemplo, algumas denominações que impõem um jugo pesado para as pessoas. Eu vejo, por exemplo, algumas denominações que proíbem as mulheres de se cuidarem. Essa que é a verdade. Na verdade, proíbe até de se higienizarem. Porque tem umas que chegam ao ponto de proibir as mulheres se depilarem ali as partes íntimas. Proíbe de usar brinco, joias. Proíbem de usar calça comprida, só pode usar vestido. Proíbe sequer de usar um esmalte. As mulheres foram criadas, as mulheres são preciosas, são como uma joia, tem que se cuidar, né? Então nós temos que cuidar, nós não podemos nos prender a esse jugo. Jesus libertou, foi para a liberdade. Homem não pode usar bermuda. Eu já tive uma vez, eu estive encontrando num dia de sábado com um pastor da Assembleia, encontrou comigo no açougue, como eu estava de bermuda, tentou me questionar. Então, eu não consigo entender isso. Mas nós temos que entender o que Jesus fez. Como diz no versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firme, não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. Circuncisão é um sinal, a marca que é feita ali no prepúcio dos homens. E ali no prepúcio ali do pênis do homem. Então, os judeus faziam isso e fazem isso até hoje, né? Os judeus ortodoxos. Mas, desde aquela época, Jesus deixou, não existe esse negócio de circuncisão. O que o Senhor quer? A circuncisão no nosso coração. Nós temos Jesus no coração. E não a marca exterior no pênis, não vai fazer diferença nenhuma. Ele não quer isso de nós. Mas os judeus, eles ainda insistem nisso. Mas por que eles procedem? Porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Eles não reconhecem Jesus como Cristo de Deus. Eles continuam ainda esperando o Cristo, ainda esperando o Messias. Aí ficam procurando sinais. Agora a bezerra é essa. Agora aconteceu isso, aquilo. O Messias está vindo. Não, o Messias já veio. E agora Cristo está voltando a segunda vez. Eles se recusam. Eles entendem que Jesus foi somente um profeta. É isso que eles pensam. E exatamente por isso eles ainda estão na antiga lei. Aquela lei que não serviu para dar vida, mas ao contrário, serviu para trazer a morte. Por que a lei trouxe a morte? Porque a lei apontava os pecados. E geralmente a punição. A punição geralmente era a morte várias vezes, apedrejada e tudo mais. Mas a solução não tinha. A absolvição não tinha. E foi necessário Jesus vir. Jesus veio à vida. Versículo 3, ele disse: e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar,
que ele, deste modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Se a pessoa se circuncida, então tem que cumprir toda a lei. Ninguém, absolutamente ninguém, a não ser, exceto Jesus, que cumpriu toda a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Fora isso, ninguém conseguiu cumprir. E como não consegue cumprir, então são malditos. Nós falamos sobre isso aqui um dia desses. Então são malditos, né? Estão sobre maldição. Esses que não conseguem e vivem parte da lei. Da mesma forma, eu vejo pessoas hoje tentarem se justificar os seus erros ou os seus desejos, tentando citar alguma coisa da lei. Para citar, tem que cumprir toda a lei. Né? Como eu vejo pessoas se falar comigo, não, ainda ontem eu estava conversando com uma senhora que eu retornei uma ligação, ela me disse, não, eu sou adventista, eu guardo sábado. Falei, tá, então você também não come carne de porco? Não, também não comemos carne de porco. Falei, da senhora que eu estava falando, que eu estava retornando a ligação, o motivo da separação do casamento dela foi que ela também cometeu adultério. Falei, tá, mas você disse que é adventista, segue a lei, mas como é que você está vivo? Você tinha que ter sido morta a pedrada, você e o cara está com você. Não, digo, mas você está falando de lei? A lei fala mesmo, você guardava o sábado, você não podia comer carne de porco, mulher quando pega um adultério tinha que ser morta apedrejada e tudo mais. Por que você está viva? Né? Mas te falar com elas uma verdade. Ninguém cumpre toda a lei. Só um que cumpriu foi Jesus. Então hoje nós não podemos estar aceitando mais um tipo de julgo. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Versículo 4 diz assim, vós que justificais por meio da lei, estáis separado de Cristo. Caíste da graça. Quem quer se justificar pela lei não está na graça, estão mortos, estão longe de Jesus. E só Jesus dá vida. Só Jesus tem salvação. Então todos esses estão longe de Jesus. Olha que é coisa muito séria. Ou seja, por exemplo, os judeus que vivem até hoje na lei estão longe de Cristo. Claro, como eu sempre dito, tem uma pequena parte que são judeus cristãos, que se converteram. Mas o restante que vive ainda na prática da lei, a palavra do Senhor nos diz que eles estão longe de Cristo, estão separados de Cristo, caíram da graça de Deus. Então, todas as pessoas aqui também que tentam se justificar através da lei, saíram da graça de Cristo, estão longe do Senhor. Nós não temos como estar nos justificando por uma lei que já se cumpriu. Quando eu falo, eu fico explicando para as pessoas, e muitas delas não querem entender, que o Antigo Testamento é para nós conhecermos tudo, mas não para nós aplicarmos. Nós já não temos como aplicar em nossas vidas. Os profetas, porque tudo se cumpriu. E se você analisar todos os profetas, a maioria ali, por exemplo, estava falando para aquela época, para aquele povo lá em Israel. Nós hoje vivemos em Cristo. Se o Antigo Testamento tivesse validade, não teria necessidade, não existiria um Novo Testamento. Um testamento só é válido, o testamento é um documento jurídico, é um documento legal, que só tem validade um. Se uma pessoa escrever um testamento, mas depois entendeu de mudar esse testamento, alterar alguma coisa, o testamento anterior fica sem nenhuma validade, passa a valer somente o novo. Então, hoje nós vivemos no Novo Testamento feito no sangue de Jesus. Hoje nós vivemos na graça. Então, não é que nós temos que obedecer o que Jesus fala e não procurar nos justificar pela lei. A palavra dele nos diz que repetir novamente o versículo 4, que diz, vós que vos justificai por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto, nós que pelo Espírito Santo, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança,
Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. Pela fé, não é por obra nem nada, mas pela fé nós aguardamos a justificação, que é a nossa esperança, a justiça em Jesus Cristo. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Não é o fato de alguém estar circunciso ou de não estar circunciso, não vale nada. Eu tenho dito, essa marca que os homens fazem, Deus faz, não vale absolutamente nada. O que vale para nós hoje, o que vale na graça é a fé. É pela fé que nós entramos na presença do Senhor. É pela fé que nós obedecemos. É pela fé que nós seguimos o Senhor e é pela fé em Cristo que nós seremos salvos. Versículo 7. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. As pessoas vão para a igreja, buscam a Cristo com a melhor das intenções. Mas, de repente, se depara com ensinos, pregadores, com doutrinas e preceitos de homens, de não fazer isso, não fazer aquilo, fazer isso, e acaba se afastando de Cristo. Essas pessoas que ainda estão, lá no Antigo Testamento, ainda fazendo votos, né? Tem que fazer votos, participar de fazer uma campanha, uma coisa estranha. Ou que não pode vestir assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Estão longe da graça de Cristo. Quem foi que ensinou? Esses pregadores modernos que fizeram isso. Então, aquelas pessoas das boas intenções, procurando realmente servir ao Senhor, ser serva do Senhor, com integridade de coração, acabam se afastando, e depois estão presos aí a denominações, a doutrina de homens. O versículo 10. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Ele que fica ensinando essas doutrinas estranhas ou outras coisas, com certeza vai sofrer condenação. Vai prestar conta a Deus desses ensinos, do como estão fazendo as pessoas se desviarem do Senhor. Versículo 11. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Se Paulo está falando, se eu continuasse ali falando, pregando a circuncisão, falando, não, todo mundo tem que ser circunciso, esse tipo de coisa, qual a validade da cruz? Então, para que Jesus veio? Se tem que continuar ainda praticando as obras da lei, né? Não teria a necessidade de Jesus ter vindo, ter morrido no nosso lugar, não? Se nós estamos presos ainda na lei, é isso que ele está dizendo. Então, não podemos estar esses preceitos. Sei que nós começamos lá falando, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, não podemos estar nos submetendo a isso. Da mesma forma, como eu posso falar que eu estou na presença de Cristo, mas eu estou cheio de 9 horas, né? Tem que aceitando os preceitos de homens. Não existe liberdade. Versículo 2. Quem me dera se castrassem aquele que vos estão confundindo. Você vê que Paulo chega a ser bem rigoroso. Falou, quem dera, né? Se fosse castrado, capado, aqueles pregadores, aqueles que estão ensinando, exigindo do povo ali, falando que tinha que ser circuncidado. Falou, mas aí tinha que ser capado, tinha que ser castrado, quem dera. Você vê que o tanto que aborreceu a Paulo. Então, da mesma forma, hoje, pregadores aí que andam ensinando
coisas erradas, trazendo doutrinas estranhas, umas exigências para as pessoas, que não é do Evangelho. Versículo 3. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Nós fomos chamados para a liberdade. Liberdade que é em Cristo, mas não podemos usar esta liberdade para cometermos pecado, para cometermos erro. Então nós temos que estar alerta quanto a isso. Porque falar, não, temos liberdade em Cristo, esses preceitos, essas doutrinas de templo, de denominações estão erradas, porque não estão biblicamente corretas, não estão citadas na Bíblia, né? Aí eu vou mais além. Além de não aceitar aquilo, eu quero viver de uma forma até mesmo ofensiva. Porque as pessoas hoje estão vivendo como se fosse o cristão vivendo no mundo com os mesmos gostos e costumes do mundo. Aí também está errado e é o pecado. Versículo 14. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Quem ama o próximo não faz nada que possa prejudicá-lo ou que possa desviá-lo. Faz tudo, se ama o próximo, você faz tudo para que ele também seja salvo. Né? Você não vai estar preocupado em orientar para que ele tenha prazeres, alegria aqui, mas sim que ele viva de acordo com a palavra de Deus. Versículo 15. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutuamente. Você vive brigando, discutindo, se debatendo, tomar muito cuidado para acabar se destruindo. Né? Nós temos que estar com nossos olhos abertos para fazermos somente o que é correto, aquilo que o Senhor nos permite. Isso sim é viver na liberdade que Cristo nos deu. Agora o versículo 16, Paulo já traz o ensinamento aqui, ele diz, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Nós temos que andar no Espírito, falando no Espírito Santo. Como é que você anda no Espírito Santo? Praticando a palavra de Deus, praticando o Evangelho, né? E você conhecendo e colocando em prática. E não satisfazer a vontade. Qual que é a vontade? A vontade do homem é sair para as fornicações, para a prostituição. Das mulheres também. Vamos divertir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se é a vontade da carne, você não pode fazer isso que é contrário à vontade de Deus. Então você não está em espírito. Você está andando em espírito, você sabe que não pode fazer isso. A vontade da carne é que a pessoa até seja desonesta para levar vantagem, para ter alguma coisa, para conseguir isso ou aquilo. A vontade da carne é alguém faz alguma ofensa a você quer revidar, quer agredir, quer fazer isso, quer fazer aquilo. A vontade da carne é que conduz as pessoas para o inferno. O diabo só age na vida das pessoas através da vontade da carne. O diabo pode até jogar seta para fazer as pessoas desejarem o pecado, o erro. Mas o diabo só vai agir mesmo quando a pessoa erra. Aí ele desperta o desejo, a pessoa vai cometer o pecado, pronto, aí você já está na mão do diabo. Essa que é a realidade. Então nós temos que andar em espírito o tempo todo. Estarmos vigiando, prestando atenção no que nós estamos falando, no que nós estamos fazendo, no que nós estamos olhando, no que nós estamos vivendo. Tudo. Andar em espírito. Se policiar. É necessário isso. É preciso isso para que não venhamos cair.
E nós vamos, daqui a pouco, nós vamos descobrir quais são os frutos que nós temos que produzir, que é o fruto do Espírito. Os frutos da carne, nós também vamos falar sobre ele. Versículo 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A carne e o Espírito são o contrário. O Espírito de Deus quer que nós pratiquemos a santidade, vivemos em conformidade com o Evangelho. A carne quer que nós vamos para a prostituição, para a bebedeira, para as farras, para a violência, para a desonestidade, para a mentira. Isso é a vontade da carne. Ah, não, você tem um problema, para você se justificar, de alguma maneira você mente. A vontade da carne. Você fez isso, o diabo bate palma. Né? Alguém fez uma ofensa, você quer revidar, você vai lá e faz isso, faz aquilo. Vontade da carne. Não tem nada a ver com o Espírito. Então é oposição. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o tempo todo está se opondo às nossas vontades, à vontade da carne. Nós temos um exemplo com Jesus. Jesus, quando estava lá no deserto, depois que ele ficou os 40 dias sem comer, o diabo jogou a seta, falou, olha, manda essas pedras transformar em pão. Mas Jesus estava em espírito. Jesus não caiu nessa. Né? Então nós temos que ser. Nós temos outro exemplo em José. José andava em espírito. Prova tal que quando a mulher lá tentou agarrá-lo, tentou seduzir de todas as formas, ele escapou, foi escapando. Quando ela tentou agarrar, ele largou as vestes, segurou pelas vestes dele, ele largou aquilo para trás, saiu correndo. Andava em espírito. E antes que alguém fale, a mulher devia ser feia, não, eu creio que era uma mulher bonita, porque era de um oficial, de uma pessoa importante ali no Egito. Então, possivelmente, com certeza seria bonita, seria jovem, mas ele escapou. Ele não quis. Isso é andar em espírito, né? Então, nós temos que o tempo todo estarmos escapando dessas ciladas da carne. Versículo 18. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, pelo Evangelho, então a lei não vai operar nada, não, porque nós conhecemos a verdade e vamos agir o tempo todo em conformidade com o Evangelho. Hora 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne, então? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que os praticam não herdarão o reino de Deus. Então, deixa claro, todos que praticam esse tipo de coisa, estão vivendo sobre a vontade da carne, não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o reino dos céus. As pessoas teimam muito, não, eu tenho que fazer, eu estou ofendido, não, ou então Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu tenha prazer. Esses aí estão caminhando, correndo em direção à morte eterna, sofrimento eterno. Estão indo realmente para a morte. Isso porque não querem dominar-se, não querem andar em espírito, não querem praticar o evangelho
de Jesus Cristo. E se nós quisermos, é um combate. A nossa carne com o nosso espírito. Mas se nós estamos fortalecidos no Senhor, com certeza nós conseguimos, então, vencer. Por isso a necessidade, eu sempre falo, vamos estar sempre meditando a palavra de Deus, vamos estar sempre buscando a presença do Senhor, para não cairmos nas ciladas da carne, na vontade da carne. Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é... Quais são os frutos do Espírito? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Não existe nenhuma lei que domine quem vive desta maneira. Quem tem o fruto do Espírito. Interessante que os outros são 9, né? Esses 9 é o fruto do Espírito. Eu imagino mais ou menos o fruto do Espírito é como uma fruta composta. Porque não fala a fruta os frutos do Espírito, e sim no singular, o fruto do Espírito, né? No singular. Então, é como se fosse uma fruta composta. Nesse fruto tem tudo. Ou então alguma coisa cheia de vitamina, que tem 9 outras vitaminas. Então aqui, nos últimos 2 aqui, nós vemos que é mansidão e domínio próprio. Por isso, quando nós deparamos com, como eles dizem, se identificam com os pentecostais, com a canelinha de fogo e outras coisas, que ficam nas igrejas rodando, caindo, dando cabeçada, estremecendo, dando pulo, nós sabemos que aquilo ali nada tem a ver com o Espírito Santo. Uns que falam que não dominam, ficam falando em língua sem domínio, não como? Tem que ter domínio próprio. Se não tem, não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus. Então, temos que andar em Espírito. Se andarmos em Espírito, nós conseguimos identificar o fruto do Espírito. É na igreja, na rua, na casa, onde nós estivermos conversando com qualquer pessoa, nós temos condições de identificar qual que é aquele fruto, se é do Espírito de Deus, ou se é da carne, ou de outra coisa. Então, repetir novamente, o fruto, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quem é de Cristo crucificou, abandonou, não aceita essas vontades, esses desejos, paixões do mundo. Não permite, ou seja, nós crucificamos junto com Cristo. Nós só não podemos fazer, está fora de cogitação. Nós não permitimos a isso. Né? Então, temos que estar em alerta sobre isso, saber que quando nós estamos cedendo à vontade da carne, nós estamos contra o Espírito, nós estamos contra Jesus e nós não vamos herdar o reino do céu. Temos que andar em Espírito. Nós crucificamos, matamos as nossas vontades, nossas paixões. Por isso que eu falo que nós temos que mortificar a nossa vontade, mortificar a nossa carne. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros,
e tendo inveja um dos outros. Se nós vivemos pelo Espírito, nós andamos de igual maneira. Não andamos das formas como hoje as pessoas vivem. Não, você fala que é de Cristo, mas você tem inveja, você é arrogante, é isso e aquilo. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Vamos andar em Espírito, andar no Evangelho, andar em Jesus. Nós lemos hoje o capítulo de Gálatas, o capítulo 5 do livro de Gálatas. Qualquer dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.